Hoje contamos com a presença do governador do estado, Raimundo Colombo, para fazer um balanço sobre a sua gestão. Já estou também com o Prisco Paraíso. Governador, muito obrigada pela sua presença aqui no SBT Meio Dia. O senhor foi eleito em 2010, depois reeleito, ou seja, são 8 anos à frente do governo de Santa Catarina. Olha, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer grande estar aqui, poder falar com todos os catarinenses. E que bom que a gente tem essa oportunidade no momento em que a gente começa a encaminhar o final da nossa missão, ter o privilégio de estar aqui com vocês e poder falar a todos e responder a todas as perguntas que me foram feitas. Por isso a gente vai falar muito sobre desafios e realizações no governo. Pois é, qual foi a principal obra do seu governo nesses 7 anos, governador? Eu acho que a principal obra, foi onde a gente se dedicou muito, foi a questão do equilíbrio fiscal. Nós não aumentamos impostos, nós até reduzimos impostos em áreas que davam bastante empregos. E hoje, por isso, com uma alegria imensa, eu digo assim, em 2017, Santa Catarina foi o estado que mais gerou empregos no Brasil em termos absolutos. Porque não adianta o governo ir bem, o governo fazer muitas obras e a sociedade perder o emprego, entrar em crise, como está acontecendo na maioria dos estados. Então, a gente tinha essa consciência e o nosso desejo era que Santa Catarina fosse o último estado a entrar na crise, porque entraria, nós estamos no meio de um país que está em crise, mas precisava ser o primeiro a sair dela, e isso está acontecendo. Saiu agora por parte do Banco Central o crescimento do PIB no Brasil. E mais uma vez, Santa Catarina foi o primeiro do Brasil com 4,3, quando a média nacional vai ser 1. Eu acho que isto é a maior marca e foi uma ação importante de governo, né? Em conjunto com a iniciativa privada. Sem dúvida. Você pode falar da defesa civil, você pode falar de obras em hospitais, você pode falar de obras de estradas, de rodovias. Obra física, Ponte Hercílio Luz? É um dos grandes desafios que vai continuar, porque ainda vai levar mais ou menos 6, 8 meses para terminar. A previsão é agosto a novembro, ela fica Termina pronta. esse ano? Termina, está pronta, já estão reconstruindo a ponte. Mas olha, nós fizemos estradas hoje ainda, né, na parte da tarde, eu vou lá em Itaiópolis, aquela estrada do Dr. Pedrinho até a BR-116, ela vai integrar aquela região do estado que ficou esquecida, uma obra de 150 milhões de reais, uma pavimentação asfáltica. Ela quase não é notícia, não é uma rodovia feita próxima da população, mas aquela região ali, que é uma região muito importante e tem um potencial enorme para o futuro de Santa Catarina, ela estava praticamente abandonada porque não tinha estrada. E agora é uma estrada marcante. Governador, ao seu ver, nesses 8 anos, 7 anos agora, né, quase 8, o que o senhor acha que deveria ter resolvido e ainda não conseguiu? Olha, nós temos muitos desafios, né? A crise no Brasil ela foi muito grande, ela mudou o rumo das coisas, a realidade das coisas. Eu acho que o grande problema que nós temos hoje, que se agrava, é o da segurança pública. Nós fizemos muito, nós melhoramos, investimos, aumentamos os efetivos, mas essa luta continua e ela é cada vez mais desafiadora. Nós temos um problema sério na saúde, porque o modelo brasileiro, onde você dá tudo de graça para todas as pessoas, não tem governo de nenhum lugar que consiga resistir. Hoje, se a pessoa mais rica de Santa Catarina for atendida no hospital público, por exemplo, ali no Hospital Celso Ramos, e chegar no final, quanto é que eu devo pagar? Nada, é tudo de graça, para todo mundo. Mas eu tenho um plano de saúde e gostaria que o plano cobrisse, porque eu pago o plano. Não, mas nós não podemos cobrar. Ora, a saúde nós investimos muito, hoje você tem exame de tudo que você precisar tem. Agora, sem ter receita, esse processo há um desequilíbrio. E você vai trocar o governo, vai ter um novo secretário, mas o problema vai continuar. E como equacionar essa dívida bilionária da saúde, governador? Ela não é bilionária, nós temos uma dívida, cerca de 400 milhões, 300, 400, eu não sei bem o valor. Tem um relatório do Tribunal de Contas do Estado que aponta que a dívida de Santa Catarina nessa área passa de 1 bilhão. Seria isso ou os números não batem? Esse relatório está errado e ele não tem nenhum fundamento. Quer dizer, nós temos a dívida, não estamos deixando de reconhecer, o trabalho feito pelo Tribunal de Contas é respeitado por nós, mas nós questionamos ele, porque, por exemplo, nós fizemos uma lei em 2012, onde nós liberamos 30 centavos para cada habitante em cada município como uma ajuda naquele ano. E a lei é clara, é 2012, o parecer da Procuradoria é claro. Aí você coloca como dívida 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Não, aquela ajuda foi para 2012, ponto. Então essa dívida não existe. Na dívida é considerado o seguinte, você faz um pedido, um empenho para comprar os remédios, mas você não comprou ainda, então, e aí você coloca uma dívida, esse remédio não foi fornecido, ele não está consolidada a venda, então o valor é menor, é uma questão de interpretação desses dados. Agora, Fundam 2, o senhor passou o segundo semestre do ano passado percorrendo os municípios, sinalizando para os prefeitos recursos, só que Fundam até hoje não saiu.
perspectiva real que saia antes da sua renúncia? Sim, Prisco. O que aconteceu com o Fundan, que eu acho um programa extraordinário. O programa 1 foi um grande sucesso e é reconhecido por todos, tanto que todo mundo quer o 2. Nós conseguimos a autorização do governo federal, a gente tem a carta de crédito, nosso projeto de lei era 800 milhões, o BNDES só pode financiar para 2 estados no Brasil, os outros não podem. É só Santa Catarina e o Espírito Santo. O limite que eles deram e aprovaram foi 634 milhões de reais. Ok, nos ajustamos e entregamos a carta proposta com todos os elementos entregues. Aí começou uma discussão técnica dentro do BNDES, dizendo o seguinte, olha, mas nós, os pequenos municípios, nós não temos equipe para fiscalizar. No outro foi o BRDE, no Fundão 1. Agora o Tribunal de Contas da União exige que eles façam fiscalização direta, eles não conseguem. Então amanhã, às 10h30 da manhã, eu tenho uma reunião com o presidente da Caixa, do BNDES e um representante do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro, onde o BNDES vai passar para uma dessas 2 instituições o operacional, porque eles têm capilaridade, e aí nós vamos encontrar a fórmula para poder executar. Nós já temos o crédito, só falta o detalhe operacional, que provavelmente não será mais com o BNDES, mas com a Caixa ou com o Banco do Brasil. Eu acho ainda importante, por isso, a gente voltar a falar da saúde, muitos catarinenses estão nos ouvindo, na questão mais pontual, assim, a gente fez muitas reportagens sobre o CEPOM, que é o Centro de Oncologia, de Pesquisas Oncológicas, que é referência, a questão da preocupação com os hospitais filantrópicos. Nessa área, o que o senhor teria para falar? A questão dos hospitais filantrópicos, nós temos quase 200 em Santa Catarina, mas o Brasil inteiro tem, a realidade é de todos. É um problema da tabela SUS. Existe um extrateto, que inclusive é colocado como dívida. O governo federal dá um teto, o hospital pode gastar até 10 mil. Bom, chega um doente, o hospital não vai mandar embora. Esse valor fica para 12. Quem deve o extrateto é o governo federal, só que ele não reconhece, né, porque é uma despesa que ele não autorizou, mas que inegavelmente ela aconteceu. E a tabela SUS não corrigiu, então os hospitais e o setor de saúde todo está em crise. Não são só os filantrópicos, as próprias Unimedes no Brasil inteiro estão vivendo a mesma situação. Hoje você marca uma consulta para daqui a 90 dias, porque esta é a realidade. Então, nós vamos ter que repensar a saúde como um todo. Né? E temos aí um novo secretário. Exatamente, mas o problema não é só em Santa Catarina, é no Brasil, é um problema estrutural. A questão do CEPOM, as obras são praticamente prontas, né? Nós conseguimos evoluir muito no atendimento, nós temos um conflito com a instituição. Ela presta serviço para o Estado, né? É o único cliente dela, e nós queremos diminuir os valores, porque, ora, se há uma crise, a gente renegociou o tempo inteiro, sempre em conflito. Mas não tem outro jeito, você precisa fechar os números. Essa proposta de redução a gente está fazendo para todos. Mas eu acho que a pior crise passou e a gente começa a melhorar a receita, por exemplo, que é um componente importante. O mês de janeiro foi a maior receita da história de Santa Catarina. O mês de dezembro também tinha sido alto. Se você arrecada mais, se a crise está perdendo força e o dinamismo da economia está crescendo, você consegue colocar mais dinheiro na saúde, na educação, nas obras. O grande problema é no duodécimo dos poderes estarem atrelados ao crescimento da receita. Sim. Ou seja, nunca vai sobrar mais para o executivo poder investir de maneira mais efetiva. Mas há uma isso não parece um erro? Isso não teria que ser mexido? Mas há uma transformação muito grande a partir de 2018, por isso com a votação da PEC dos gastos. Ela está limitado à inflação. O gasto dos poderes não poderá ser maior que a inflação. Ela resolveu esse problema a partir de agora com a PEC do teto dos gastos. Eu acho importantíssimo a gente voltar a falar sobre segurança pública, né? Nesses 8 anos a gente teve ondas de atentados, a gente sabe que é no Brasil inteiro isso. Santa Catarina traz índices muito bons relacionados a emprego, a questão de qualidade de vida, mas o povo às vezes tem medo de sair na rua, tem as facções criminosas, delegacias e prédios sendo alvo de criminosos, e agora vieram os novos nomes para a segurança pública, um reforço ainda maior. Uma nova visão para tentar combater os índices de homicídios e a violência em algumas regiões, como no norte do estado. Como é que o senhor vê a segurança pública em Santa Catarina? Olha, as pessoas estão mais inseguras e a criminalidade aumentou. Não há como esconder isso. E é um fator do nosso tempo. Está acontecendo isso no Brasil inteiro. Santa Catarina é o estado menos violento do Brasil, mas também tem violência e não é pouco. Então, esse é um trabalho que você tem que fazer de forma continuada. Foram 7 anos aumentando os efetivos, comprando equipamento, renovando equipamentos, qualificando. A nossa polícia tem que receber uma homenagem. O pessoal está trabalhando, está lutando, está dando o máximo de si. O crime acontece, a pessoa logo é presa. O assalto acontece, logo as pessoas são presas. O sistema prisional tinha 10 mil, está com 20 mil detentos. Agora, as pessoas continuam consumindo drogas. E são elas que estão alimentando esse modelo. Há necessidade de puxar a orelha também.
e dizer, bom, se eu quero que diminua a violência, eu vou fazer minha parte, não adianta só cobrar da polícia e do Estado. Há um problema sério, né? Então, a equipe cumpriu um grande trabalho. Eu tenho orgulho, porque eu acompanhei dia a dia o trabalho que eles fizeram, embora a realidade seja dura nessa questão. Então, a minha homenagem a toda a equipe, ao secretário Grubo e a todos que cumpriram com o seu trabalho e fizeram um grande trabalho em favor de Santa Catarina. E os meus votos que a nova equipe possa fazer ainda mais e melhor. E esse tem que ser o desafio. Eu não conheço o novo secretário, não posso avaliar, não posso fazer nenhum tipo de comentário, mas posso desejar a ele e a toda a equipe nova bastante sucesso nesse período. E a transição administrativa Raimundo Colombo e Eduardo Moreira? Ela se processa com serenidade, com boa sintonia? Como é que avalia isso, governador? O Prisco, eu tenho um dever com Santa Catarina. A lei exige a desincompatibilização. Eu procurei fazer de tal forma que a sociedade nem sinta que mudou o governante e que tem uma nova pessoa, quer dizer, ele vai imprimir o seu estilo pessoal, as suas decisões, e é legítimo que o faça e terá toda a liberdade de fazer e todo o apoio para que realize. Agora, o que eu tenho procurado fazer é exatamente isso, facilitar tudo, dar todas as informações, ajudar de todas as formas. As pessoas estão saindo para que os outros entrem, tentando harmonizar. Porque eu acho que isso é meu dever, eu estou fazendo para ele o que eu gostaria que fizessem para mim um dia. Quer dizer, nós temos um compromisso comum com a sociedade. Então, imagine uma transição cheia de fofoca, cheia de conflito, todo mundo rompendo. Talvez desagrade a alguns, mas para a sociedade catarinense, este é o melhor caminho. Mas por que várias interinidades de Eduardo Moreira e não a renúncia antecipada para evitar as interinidades? Porque eu tenho que fazer um curso na Espanha, né, que eu acho que é o ideal. A minha renúncia é um gesto pessoal, né? A minha renúncia deve acontecer quando determina a lei, que é dia 7 de abril. Já está definido o dia? Sim. 7 de abril? Eu acho que é 7, 6, eu não sei bem, eu vou cumprir a lei, né? Eu não sei qual é o dia. E é exatamente esse o procedimento que eu vou adotar. Governador, nós ouvimos representantes de setores bem importantes aqui de Santa Catarina, como o presidente da FIESC, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, o seu Glauco Corte. Ele falou sobre pontos positivos do seu governo e lhe faz um questionamento. Vamos ouvir? Pois não? Eu registro dois assuntos. Primeiro, o fato de que o governador Colombo deu prosseguimento à política iniciada pelo governador Luiz Henrique de não proceder a aumentos do ICMS. Isso é muito importante. Já estamos no 15º ano em Santa Catarina sem qualquer aumento no ICMS. O segundo aspecto é a atenção dada à educação. Nesse período nós tivemos uma política de educação e não política na educação. Bom, nós vivemos um período em que claramente o Estado brasileiro está esgotado no modelo atual, com dificuldades de prestar serviços essenciais, como é o caso de saúde e segurança. Eu pergunto ao governador se, diante da sua experiência à frente do governo de Santa Catarina, qual a recomendação que ele dá em relação a esses serviços ao governador que vier a ser eleito em outubro de 2018. Duas áreas importantes que a gente vem falando aqui na entrevista, governador. Eu quero agradecer ao presidente Glauco, dar os parabéns a ele pelo trabalho que faz na Fiesc, pela colaboração que nós produzimos juntos, né? E, de fato, a questão de não aumentar impostos faz com que o número, né, a reação de Santa Catarina e a proteção em relação à crise é uma das nossas grandes vantagens estratégicas. É mais barato produzir em Santa Catarina, é melhor produzir em Santa Catarina, isso faz o nosso estado atrativo. A questão que ele aportou é o que nós estamos falando aqui, saúde e segurança, quer dizer, o cobertor é curto. Hoje nós temos um problema que as pessoas não abordam. Por que a crise é tão grande? Aumentou o número de funcionários? Não, diminuiu. Aumentou a folha? Não. Qual é o problema? O problema é a Previdência. Todos os meses, o Estado catarinense, daí não é só o governo, porque a Previdência está unificada hoje e é o único Estado do Brasil que conseguiu unificar, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, todos estão no mesmo volume, cerca de 320 milhões de reais por mês. As pessoas se aposentaram dentro da lei, cumprindo rigorosamente todos os direitos que estão estabelecidos na lei, não tem que criminalizar, porque é a lei que é assim, não são as pessoas que estão erradas. Agora, o Estado não tem como continuar prestando um serviço cada vez maior, o Estado brasileiro, e ainda aportar com esse déficit da Previdência que é crescente. Há uma mudança geracional muito forte no Brasil. O número de aposentados será muito rapidamente acrescido de uma forma descontrolada. Ou você ajusta ou vai explodir isso, né? Em Santa Catarina nós fizemos a reforma da Previdência, foi duro, foi impopular, foi difícil, mas em 2015 nós subimos de 11 para 12 em 2016, para 13 em 2017, agora para 14 o servidor deu a sua parcela.
E o problema é que este vai se agravar. Para os novos funcionários, o Estado de Santa Catarina já fez a reforma da Previdência. Agora é aguardar que a reforma nacional seja votada e ajude os estados. Na segunda-feira, o senhor esteve com o presidente Michel Temer, falando de Fundam. Ele pediu apoio junto à bancada de Santa Catarina para tentar aprovar a reforma da Previdência no dia 20 e 21 de fevereiro? Sendo correto, neste dia ele não pediu. Não. Mas nós tratamos da reforma da Previdência e ele me perguntou como tinha sido a reunião com os governadores. E eu coloquei para ele. Há um movimento de fazer, junto com a reforma da Previdência, até para facilitar a sua aprovação, uma série de outras medidas. Uma delas é criar o Fundo Estadual de Previdência Pública. E aí você aportaria nesse fundo os ativos do Estado com uma dívida. Nós temos 18 bilhões de reais para receber. Muitos desses dinheiros já se perdeu, não tem mais valor nenhum, mas uma parte significativa, eles calculam no mínimo 10%, 1 bilhão e 800, 2 bilhões você poderia colocar nesse fundo. Ativos do governo do Estado e o próprio governo federal aportar alguma coisa para que os estados pudessem fazer. Santa Catarina tem uma situação melhor que os outros. Nós não nos desfizemos de ativos. Nós temos, por exemplo, o Estado tem 40% do BRDE. O BRDE é um banco que vale no mínimo 5 bilhões de reais. Pode vender para o próprio governo federal. E você aportaria nesse fundo. Então, a transição do déficit previdenciário de 2019, por exemplo, até 2035, 2040, quando a nova legislação já em vigor produz efeito aqui, você teria uma condição de minimizar os efeitos, né, do custo previdenciário. Mas o senhor vai atuar junto à bancada para votar favorável à reforma? Eu defendo claramente. Eu sei que é impopular, eu sei que muita gente que está assistindo, esse cara está falando da reforma da Previdência. É indispensável, né? Gente, ou faz, ela será feita. É uma questão de saber quando faz. E quanto mais tempo demora, mais grave ela será. Pior, mais pesada ela será. Então, eu vou defender. Estou defendendo aqui para vocês e para todos que nos assistem, aonde eu estiver. E nós não temos saída no Brasil. A gente tem que fazer essa reforma. Governador, nós temos agora, mudando um pouquinho de assunto, um outro questionamento, mas também do cenário político, que veio do presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Paulo Marcondes Brincas. Governador, boa tarde. Um dos assuntos mais importantes que nós temos discutido aqui na Ordem dos Advogados, discutido aqui na advocacia, é o problema da deslegitimação da classe política frente à opinião pública para a sociedade. A sociedade está descrente, pouca confiança na classe política, talvez nunca no Brasil se tenha chegado nesse estágio. E o grande problema dessa descrença é que, a médio ou longo prazo, isso pode, inclusive, colocar em risco a própria democracia. Afinal de contas, não se faz democracia de outra forma que não com política e não se faz política sem políticos. Então, é necessário, sim, que haja política, que os políticos possam atuar, evidentemente, a boa política, claro. Recentemente, nós temos visto uma consequência disso, que é essa polêmica atual em relação à nomeação da deputada federal Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho, que me parece, aos olhos da população, uma nomeação completamente equivocada, do seu ponto de vista político, e, diante disso, o Poder Judiciário é chamado para intervir, mas repare que para intervir numa situação que é uma situação de governo. Ou seja, o Poder Judiciário, diante dessa frustração da população, passa a intervir numa situação que não é situação de judiciário propriamente, é uma situação de governo. O Poder Judiciário interfere no funcionamento do governo por esse espaço de frustração que a sociedade tem em relação às práticas políticas. Ou seja, quer me parecer que se deva repensar a política, quer me parecer que as práticas políticas tenham que ser modificadas. E eu fico imaginando, se isso não acontecer, o que será da nossa democracia no futuro. Queria saber a sua opinião, governador, sobre o futuro da política. O que o senhor acha que deve ser modificado na prática, no dia a dia das pessoas que se dedicam à atividade política? De que forma transformar a política para que a população possa voltar a ter confiança no trabalho dos políticos? Parabéns pelo seu trabalho, governador. Muito obrigado. Presidente da OAB de Santa Catarina. Eu quero cumprimentar o presidente pelo seu diagnóstico, é muito parecido com o que eu penso, né? Eu sinto a mesma coisa e o Brincas falou com muita precisão, com muito conhecimento, sentimento. Realmente houve uma desmoralização da classe política, um enfraquecimento, uma diminuição e outros poderes assumiram, né, papéis que não são seus, mas em consequência desse esvaziamento. Por exemplo, ele colocou muito bem uma questão que está presente hoje em todos nós. Eu não gosto também, não escolheria esta senhora para ser a ministra do Trabalho.
mas o direito de escolher é do presidente. Não cabe, na minha opinião, a justiça dizer quem ele pode ou quem ele não pode nomear. Aí realmente não está certo, não tem como você trabalhar desse jeito. Quer dizer, se você não tem autoridade nem para nomear um ministro, aí não faz sentido. Então, é uma invasão que traz um clima de insegurança e traz uma instabilidade muito grande. A razão é essa, quando você enfraquece um poder, esse espaço ele não fica ali esperando você voltar a ter força. Eu também sinto a mesma coisa. A democracia corre risco no Brasil, né? Eu acho que nós vamos vencer essa etapa, porque não há como você manter a democracia sem que a sociedade possa eleger seus representantes. E os representantes que a sociedade elege, para fazer com que seja rápido e verdadeiro os seus sentimentos, é aqueles que ela elege. E cada vez tem menos força, menos poder, menos importância aquele que ela elege. Agora, governador, pegando uma carona na colocação do presidente da OAB, que falou em judiciário e em classe política. Tivemos aí a situação da condenação do deputado federal João Rodrigues, que inclusive já está detido. Qual a sua avaliação sobre isso? Eu estou muito triste, sabe? Eu conheço muito bem o João, uma pessoa alegre, fez uma votação extraordinária. E o processo, eu nunca li o processo, mas todas as informações que eu tenho, é um problema de uma reta escavadeira na prefeitura de Pinhalzinho, né? Quer dizer, será que não tinha uma forma de uma dosagem diferente para encontrar uma situação que não fosse a extrema da prisão? Porque isso é um peso na vida de uma pessoa que nunca mais será recuperado, né? Eu confesso assim, a gente fica emocionalmente até abalado, porque há um sentimento assim, de dizer, meu Deus, o que é isso, né? Não podia acontecer desse jeito. Pelo que eu sei, parece que houve um erro na condução jurídica e isso gerou esse processo. Eu não estou dizendo que o judiciário está errado, eu estou dizendo que a medida, ela é totalmente desproporcional, embora respeite a decisão do judiciário. Eu preciso me aprofundar, eu não sou advogado, não posso aprofundar na questão, mas como um leigo, como um cidadão, puxa, mas se é um problema de uma reta escavadeira que vendeu uma velha na compra de uma nova e não fez direito o processo, não podia terminar desse jeito. Eu acho que teria que ter uma solução mais justa ou mais humana até, talvez menos, não justa, aí eu acho que pode ter sido, mas mais humana. Não precisava ir para esse extremo. Eu confesso que isso cria em todo mundo um sentimento assim, dizer, pô, mas não dá, está errado. Então, eu, sem querer fazer, como eu disse, eu não sou um conhecedor da área e não li o processo. Mas, sob o ponto de vista humano, tinha que ter sido encontrada uma fórmula que não fosse essa. Muito bem, governador, nós continuamos aqui agradecendo a sua presença, a sua entrevista aqui no SBT Meio Dia. Nós não estamos no programa Raul Gil, mas a gente quer saber para quem o senhor tira o chapéu. Nós temos algumas figuras do nosso cenário, né, Prisco? Nós começamos com o presidente da República, Michel Temer. O senhor tira ou não tira o chapéu para ele? O que o senhor acha? Hoje no Brasil, todo mundo critica o Temer, né, por tudo. Mas se você parar para olhar reformas fundamentais, estruturais que estão sendo feitas, ele merece no mínimo respeito. Você sabe que eu agora estive nos Estados Unidos. Na OEA, e aí um motorista era um motorista espanhol, mas era eleitor dos Estados Unidos. Aí eu disse para ele, o senhor gosta do seu presidente aqui, o Trump, né, que está na moda, todo mundo está descendo a lenha nele. Ele disse, eu não tenho muita simpatia, mas respeito porque ele é o nosso presidente. Se a gente não respeita o presidente, as coisas não vão bem. Então eu tiro o chapéu para o Temer também. Agora, as suas palavras, governador, em relação a Michel Temer, são também em relação a essa personalidade que vai aparecer agora aí? Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou suspeito, porque eu sou adversário do Lula. Eu nunca fui, né, partidário do Lula e ideologicamente eu sempre fui contra ele. Mas eu não posso ignorar que ele não tenha sido um presidente que fez um bom trabalho para o Brasil. O que veio depois, aí realmente está vivendo esse momento difícil. Mas eu o respeito, não é uma questão de tirar o chapéu, porque quando você torce para um time, você não vai torcer para outro, a não ser que seja a seleção brasileira. Mas eu o respeito. Eu acho o seguinte, pessoal, eu aprendi uma coisa na minha vida com a minha mãe. Eu posso discordar da mensagem, mas eu respeito o mensageiro, seja ele quem for. Todas as pessoas merecem o direito e o respeito. Então, a mensagem do Lula não é a minha, mas eu respeito ele como pessoa. E com relação a Jair Bolsonaro, que é a próxima figura? Eu não gosto do Bolsonaro, eu acho que esse cara representa um perigo para o Brasil terrível, né? E liderando as pesquisas. Né? Pois é, eu não sei onde é que as pessoas querem, porque tem muita gente que acha que a ruptura é a melhor forma de mudar. Ela muda, mas eu acho que é a pior. Então o Bolsonaro representa para mim um perigo de um Brasil... Trump, Tupiniquim? Eu acho que é muito pior, né? Porque nos Estados Unidos a estrutura segura as ações do presidente, limita pelo menos. E aqui
Eu não vejo nenhuma chance de dar certo com o Bolsonaro. O senhor aposta em Geraldo Alckmin? É o meu candidato preferencial. Eu gosto muito do Meirelles também, não sei se ele será Temos a candidato. próxima figura, inclusive governador Seu Henrique Meirelles. correligionário e ministro da Fazenda. Queria fazer uma colocação assim. Quando o Meirelles assumiu, 1 ano e meio atrás, a inflação estava descontrolada, os juros estavam crescendo, o Brasil estava entrando em colapso, a economia era uma desgraça. E todo mundo sabe disso. Ele assumiu e veja, o PIB está retomando, o Brasil está melhorando, está sendo respeitado, esse homem está fazendo um grande serviço no Brasil. Ele saiu lá de estagiário do banco e se transformou presidente mundial do Banco Boston, que é um dos maiores bancos do mundo, né? E ele é uma referência no mundo, é um dos grandes brasileiros de hoje. Seria uma opção presidencial também? Eu não tenho dúvida. Eu acho que falta para ele a visão política e a visão social. O banqueiro não tem esse compromisso. Agora, para cuidar dos números, para fazer a gestão, ele é o mais preparado do Brasil. Agora, governador, voltando lá para a sua origem, quando o senhor foi pinçado para a vida pública, para a atividade política, pelas mãos do então governador eleito, ainda não empossado, Jorge Conder Bornaldo, que foi o seu padrinho político. Isso. Só que depois dele surgiu outro, Luiz Henrique da Silveira, né, com quem Raimundo Colombo tricotou muito bem. Gostaria de uma opinião sobre Luiz Henrique da Silveira, mas também sobre JKB. O Dr. Jorge é um dos grandes amigos que eu tenho. E uma pessoa que eu adoro conversar pela sua sabedoria, pelo seu equilíbrio, pelo seu bom senso, pelo espírito público. Ele é um irmão, sabe? O cara assim que está ali só para ajudar a gente, para contribuir. Eu adoro o Jorge, é um conselheiro impressionante. O Dr. Jorge é realmente um irmão. E o Luiz Henrique, eu devo muito a ele. Ele acreditou em mim, ele abriu portas para mim, ele facilitou a minha caminhada. Foi uma pessoa assim que contribuiu, eu tenho uma saudade dele. Porque a sua inserção majoritária não foi pelas mãos de Jorge Bornaldo, acabou sendo pelas mãos de Luiz Henrique. Os dois costuraram juntos, mas eu conheci o Luiz Henrique, nós viajamos milhares de quilômetros no carro atrás conversando, trocamos muitas confidências, nunca vazou, houve um respeito. O que eu aprendi com esse homem, eu tenho uma saudade dele que vocês não imaginam. Se esse homem estivesse vivo, o Brasil era diferente. E Santa Catarina teria muita harmonia. Se ele fosse vivo, ele seria hoje o candidato natural à sua própria sucessão, não parece? Ele admitia isso. Mas ele era um cara tão grande que na eleição de 2014 eu disse, eu chamava ele de governador. Governador, eu estou pronto para ser candidato, mas se o senhor quiser ser, dizer ele, em hipótese nenhuma, você não fala mais isso com ninguém. Você não tem o direito de dizer que pode ser um outro. É você, é o meu candidato e não há hipótese de eu ser. Eu vou só te ajudar. Luiz Henrique da Silveira é do PMDB, Raimundo Colombo é do PSD, Moreira também é PMDBista. Se o PSD não reeditar a aliança com o PMDB, como é que vai ser isso? O senhor entrega um governo para alguém que vai ser adversário político seu na campanha eleitoral. Isso não tem problema nenhum. Uma coisa é o governo, uma coisa é a eleição. Cada partido tem o seu candidato, vai lutar por ele, vai fortalecer a sua mensagem, a sua disposição. O PMDB vai fazer alguma coisa e a mesma coisa os outros também vão fazer. É absolutamente legítimo. Todos nós conhecemos a regra do jogo, né? Quando você é convocado para a seleção brasileira, vem de todos os times. Quando vem para o campeonato catarinense ou nacional, cada um tem a sua missão. Por isso até existe segundo turno, né? Quer dizer, você pode fazer aliança, se não der no primeiro, faz no segundo. Agora, a renúncia é líquida e certa, não existe possibilidade de permanecer no governo. Não, essa decisão eu já tomei, já anunciei, eu vou fazer isso. E realmente o Senado poderia ter um outro cargo eletivo a concorrer? A minha disposição é ser candidato ao Senado. Eu acho que é a forma que eu tenho de contribuir. Eu não seria ser candidato a deputado, porque eu acho que essa etapa eu já passei, quer dizer, não tenho essa motivação. Acho que a minha missão, porque o deputado representa as pessoas e o Senado representa o Estado, por isso que aquela cúpula lei é a inversa. Então eu acho que pela experiência que eu tive, não vai ser uma eleição fácil, eu corro riscos, eu tenho consciência disso, não estou enganado quanto à realidade. Eu e todos os políticos no Brasil, ninguém sabe como vai ser a eleição, mas eu acho que seria muito ruim eu dizer, para mim chega e deu. Eu recebi muito de Santa Catarina, agora eu acho que eu tenho que fazer a minha parte. Governador, a sua mensagem para 2018? Para os catarinenses, para os brasileiros? Vai ser um ano bem melhor que foi 2017, muito melhor que foi 2016. Há uma retomada, há uma recuperação. A eleição é uma oportunidade de arrumar o que está errado, de corrigir o que precisa ser corrigido, de mudar pessoas para colocar novas, de dar oportunidade para as novas, né? Eu não tenho dúvida que o pior passou e a gente começa a crescer e os números mostram isso. Por outro lado, eu quero aproveitar para agradecer a vocês pela oportunidade, ao SBT e a cada um dos catarinenses que me deram esse privilégio imenso. Nunca imaginei que teria tido essa oportunidade e que bom que a gente está terminando a missão. Agora, um ótimo 2018 para todos nós, também. Apesar já de ter dado a mensagem final, uma última perguntinha.
gostaria de dobrar na disputa majoritária com quem? Como candidato a governador, Raimundo ao Senado. Por isso que eu já aprendi uma coisa na vida. Eu não veto ninguém, né? E não vou ser eu que vou escolher o meu companheiro. Então, agora, cabe ao futuro e ao bom senso fazer o projeto político. Ninguém será vetado por mim. Muito obrigada pela sua presença aqui no SBT Meio Dia. Então, um ótimo 2018. Obrigado, um abraço a todos. A Muito gente obrigado. que agradece.